Olá pessoal, hoje a gente está aqui para poder falar sobre um assunto extremamente importante, né? Muito cobrado, tá? Quem vai fazer Enem, UERJ, então é importante a gente ter noção de geometria molecular para entender a polaridade, para poder saber a solubilidade. Então são assuntos que estão interligados e diretamente a um tipo de ligação que é a ligação covalente. Aqui nós vamos estar tratando de ligação entre ametais e hidrogênio, ou seja, átomos que têm a tendência de ganhar elétrons. Se eles querem ganhar elétrons, você não vai ter um átomo que vai perder e o outro que vai ganhar. Você vai ter átomos que vão compartilhar elétrons, tá? Eles vão fazer uma sociedade. Consequentemente, a gente vai ter a formação de molécula. Por isso que a gente fala em geometria molecular. Normalmente, esses átomos, quando se unem, eles vão dar uma geometria, um formato para essa molécula, dependendo do número de átomos. Então eu já coloquei uma tabelinha aqui para facilitar a vida, né? De acordo com o número de átomos, você vai saber qual é o tipo de geometria que ele pode ter. E além disso, né, quando a gente sabe qual que é a geometria e a diferença de eletronegatividade, a gente consegue identificar se a molécula é polar, ou seja, há formação de polos, polo positivo, polo negativo, mesmo sendo polo parcial, porque não há quebra de ligação, né? Ou se a molécula é apolar, né? Sem a existência de polos. Isso vai fazer diferença diretamente na solubilidade. Então essa questão da polaridade, a gente vai trabalhar o vetor momento de polar. Então você tem que achar ali uma resultante desses vetores para identificar a polaridade da molécula. Mas, para facilitar a vida do aluno, a gente coloca uma regrinha básica, que é muito comum alguns professores utilizarem, para você identificar se a molécula é polar ou apolar. E aí a gente vai estar se referindo ao átomo central. Átomo central, a partir de 3 átomos, a gente vai ter um átomo que vai ficar no meio e os outros que vão ficar ao redor. Esse átomo central, primeiro, ele está relacionado com o fato de ser o elemento com o menor número de átomos. Segundo, quando você tem número de átomos iguais, vai ser aquele que normalmente precisa de mais ligações, tá certo? Então este é o átomo central. Então a gente vai começar aqui com a geometria molecular e a gente vai entender o seguinte. Aqui o basicão. Toda vez que eu tiver 2 átomos, não tem discussão. Eu coloquei aqui número de átomos, par de elétron livre, geometria molecular. O que é esse par de elétrons livre? Esse par de elétrons livre está relacionado ao átomo central. Se vai sobrar elétrons não ligantes no átomo central ou não. Então, toda vez que eu tiver, a partir de 3 átomos, e o átomo central, se ele sobra elétrons, eu tenho uma geometria. Se não sobra, eu vou ter outra geometria. Então, com 3 e 4 átomos na molécula, faz diferença o par de elétrons livre, existente ou não nesse átomo central. Então vamos lá, se eu só tenho 2 átomos, não tem conversa. Primeiro que não tem átomo central. Então 2 átomos, a molécula sempre vai ser linear, sempre em forma de linha. Eu coloquei aqui, ó, F2, Cl2, Br2, O2, N2, HCl, HBr, todos só com 2 átomos. Lembra? Eu identifico um número de átomos pela atomicidade, se eu tenho um símbolo só. Se eu tenho mais de uma letra maiúscula, eu tenho 2 elementos, aí a atomicidade tem que ser 1. Então todos esses exemplos aqui, eu estou me referindo a 2 átomos, então eu já sei que a geometria é linear. Então eu vou escrever isso aqui. Como é que eu vou saber se a ligação é simples, se é dupla, se é tripla? Pelo número de elétrons que o átomo tem na camada de valência. Então, por exemplo, tanto o flúor, cloro e o bromo estão no grupo 17. Todos eles têm 7 elétrons na camada de valência, ou seja, querem ganhar um elétron para formar aí o octeto, regra do octeto. Então, eles precisam fazer uma ligação só. Como eles vão ligar entre si, olha aqui que eu vou ter flúor, ligação simples com flúor, Cl2 vai ser o cloro, ligação simples com o cloro, Br2 vai ser o Br, ligação simples com o Br. Se vocês observarem, todas essas moléculas são lineares. Então eu já sei. Se eu tiver apenas 2 átomos, eu já sei que a molécula é linear. Aqui eu descobri que só tem uma ligação, simples, pelo fato de esses átomos já terem 7 elétrons e precisar fazer uma ligação só. Olha o oxigênio, grupo 16.
Ele tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de mais 2 elétrons. Então ele precisa fazer 2 ligações. Como ele vai ligar com outro átomo igual, ele vai fazer 2 ligações, olha, O, dupla, O. Está aqui. Olha o nitrogênio, N2, gás nitrogênio. O nitrogênio está no grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. Precisa de 3 ligações. Como vai ligar com outro igual? Olha, N, tripla ligação com outro átomo de nitrogênio. Tem 2 átomos apenas, moléculas lineares. Todas duas são lineares. Bem tranquilo, bem fácil. Aqui, ó, 2 átomos também. Já sei que a molécula é linear. Hidrogênio tem 1 elétron apenas, quer ganhar mais 1, lembra? Ele não é igual ao metal, que tem 1 elétron e quer perder. O hidrogênio tem 1 elétron, quer ganhar, vai ficar com a configuração eletrônica do gás nobre hélio. Então fica estável. O cloro e o bromo, ambos estão no grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Precisa de mais 1 elétron para se estabilizar, então uma ligação. Hidrogênio quer fazer uma ligação, o cloro também. Hidrogênio quer fazer uma ligação, o bromo também. Então olha aqui o que nós vamos ter. HCl, né, e HBr. Tá? Bem tranquilo. Olha, 2 átomos, o que nós temos? Moléculas lineares. Fácil. Agora aqui, ó, CO2, 2 com 1, 3. SiO2, 2 com 1, 3. Então eu estou falando agora de 3 átomos. Quando eu tenho 3 átomos, eu tenho 2 opções. Se houver par de elétrons livre no átomo central, a molécula vai ser angular. Se não existir, a molécula vai ser linear, em forma de linha. Então vamos pensar. Carbono, grupo 14, 4 elétrons. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. O carbono com 4, como é metal, quer ganhar mais 4. Então ele vai compartilhar 4 elétrons. Precisa fazer 4 ligações. O oxigênio tem 6 elétrons, porque está no grupo 16. Então ele precisa fazer 2 ligações. O carbono precisa fazer 4 e o oxigênio 2. Olha, o carbono tem 4 elétrons, vai usar 2 hidrogênios com um átomo de oxigênio, mais 2 com outro átomo de oxigênio. Ou seja, não sobrou elétron. Se não sobra elétron, a molécula é linear. Então ela vai ficar em linha. Ó, dupla O para a direita, dupla O para a esquerda. Bem tranquilo. O silício também está no grupo 14, então é a mesma situação do carbono. Então, ó, Si dupla O, Si dupla O. Então, essas moléculas são lineares. Tá? Então, o que a gente verificou? Átomo central, 3 átomos. O átomo central não sobrou par de elétrons livres, molécula linear. Agora aqui, ó, eu tenho, ó, 2 com 1, 3, 2 com 1, 3, 1 com 2, 3. 3 átomos. Olha aqui, eu preciso saber se sobra par ou não de elétrons livres no átomo central. Então, átomo central, enxofre, oxigênio e aqui enxofre. O enxofre, grupo 16. Hidrogênio só tem 1 elétron, quer fazer mais uma ligação. Então, olha, 6 elétrons do enxofre. Vai usar 2 com o hidrogênio, vai sobrar 4. Então, quer dizer que a molécula é angular. Se ela é angular, ela vai ter esse formato aqui, tá certo? Ó, com 2 átomos de hidrogênio. Olha aqui, ó, a molécula de água. Oxigênio, grupo 16, 6 elétrons. Vai usar 2 com hidrogênio. Então, ó, molécula de água também angular. Aqui, nesse formato. Olha o SO2. Enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, porque está no grupo 16. O oxigênio também. Então, 2 átomos de oxigênio, vamos fazer a conta. Tem 6 elétrons no enxofre. 2 com o primeiro átomo de oxigênio, 2 com o segundo, sobrou 2. Se sobra par de elétrons, são 3 átomos, sobra par de elétrons, é angular. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado. Olha só, o enxofre quer fazer 2 ligações, o oxigênio também. Então, ele vai fazer uma dupla com um oxigênio e vai fazer uma ligação dativa com outro átomo de oxigênio. Hoje em dia, dativa a gente não usa mais seta. Antigamente a gente utilizava uma setinha, tá? Vou manter só para a gente diferenciar. O que a gente precisa entender, aqui, ó, sobrou 2 pares de elétrons. Você não precisa representar. Eu estou colocando aqui porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso novamente. Ó, aqui sobrou um par. Por que as ligações são angulares? Vamos entender. O que acontece aqui?
eu tenho a teoria da força de repulsão dos pares de elétrons não ligantes. Então, olha, eu tenho aqui um par que está fazendo força de repulsão com os outros pares de elétrons, tá? Então, aqui, ó, ele vai fazer força de repulsão, fazendo com que essas ligações estejam formando um ângulo, tá certo? Isso se refere a todos eles, ok? Então, qual a conclusão que eu chego aqui? Que essas moléculas são angulares, tá certo? Moléculas angulares. Ok? Então, 3 átomos, sobrou par de elétrons, molécula angular. Aqui, ó, quantos átomos eu tenho? 3 com 1, 4. 3 com 1, 4. 3 com 1, 4. Com 4 elétrons. Desculpe, 4 átomos. Se não sobrar par de elétron no elemento central, trigonal plana. Se sobrar, piramidal trigonal. Então, olha aqui, BF3. O boro está no grupo 13. Ele é um ametal. Ele tem a tendência de ganhar elétron. Ele não vai perder. Então, aqui é a nossa primeira exceção à regra do octeto. O boro, com 3 elétrons, quer fazer 3 ligações e vai se estabilizar com 6. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó, tá aqui o boro, tem 3 elétrons. Né? O flúor é do grupo 17, quer fazer uma ligação, porque tem 7 elétrons na camada de valência. Então, os 3 elétrons do boro vão ser utilizados. Ou seja, ó, eu tenho 4 átomos, não sobra par de elétron livre, molécula trigonal plana. Trigonal plana eu vou colocar esse formato. E aqui, ó, flúor em cada uma das ligações, tá? Olha aqui, ó, vou fazer o NH3, tá? Até para a gente dar uma diferenciada. Então, como é que fica aqui o NH3? Eu tenho nitrogênio como elemento central, grupo 15, 5 elétrons. Hidrogênio só quer fazer uma ligação, então tem 5 elétrons. Vai usar 3, vai sobrar um par. Se vai sobrar um par, o que, que a gente tem aqui? Ó? 4 átomos, sobra par de elétrons, piramidal. Se é piramidal, o que, que acontece? As ligações vão ser colocadas nesse formato. Então, ó, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. E aqui em cima eu vou representar o par de elétrons. Você só precisa representar se porventura isso for cobrado de você na fórmula de Lewis, para que você possa explicar a força de repulsão dos pares de elétrons. Então, o que, que eu percebi aqui? Olha, 4 átomos, não sobrou par, a molécula é trigonal. Trigonal plana. Aqui, ó, 4 átomos, sobrou par de elétrons, a molécula é piramidal. Então, piramidal trigonal, tá certo? E o SO3? Enxofre, grupo 16, 6 elétrons. Oxigênio também, grupo 16, 6 elétrons. O oxigênio quer ganhar 2. O elemento central vai ser um enxofre. Ele vai fazer 2 ligações com o primeiro oxigênio, 2 elétrons com o segundo, 2 elétrons com o terceiro, não sobra elétron. Não sobrou par de elétrons, olha aqui, ó, molécula trigonal. Então, se é trigonal, como é que eu vou representar? Aqui, um enxofre, tá vendo? Um oxigênio, olha, vou colocar desse jeito aqui, ó. Então, as ligações vão ter esse mesmo formato, só que eu tenho que tomar cuidado, porque o enxofre quer fazer 2 ligações. Então, ele vai fazer dupla com um oxigênio. Aqui, ambos se estabilizaram. Então, com os outros, ele vai fazer ligação dativa. Aqui eu vou representar a dativa sem a setinha, para a gente ir se adaptando. Então, esse cara aqui é trigonal. Então, a molécula trigonal. Por que que ela é trigonal? Porque o elemento central não sobrou par de elétrons. Bem simples. Agora, ó, 5 átomos, tetraédrica, 6 átomos, bipiramidal, 7 átomos, octaédrica. Então, são os exemplos que eu coloquei aqui, olha. 4 mais 1, 5, 3 com mais 1, 4, com mais 1, 5. Esse é aquele caso que eu falei, olha, eu tenho 2 átomos, 2 elementos com o mesmo número de átomos. Mas o carbono quer fazer 4 ligações, o hidrogênio só quer fazer 1. Então, o carbono vai ser o elemento central, tá certo? Carbono, 4 elétrons, né? Eu vou direto, olha, 5 átomos, tetraédrica, ligados ao elemento central. Então, olha só que tetraédrica a gente vai fazer nesse formato aqui, um pouquinho diferente do que estava acostumado a fazer antigamente. Então, olha, hidrogênio, hidrogênio
hidrogênio e hidrogênio. Aqui nós temos ângulos de ligação iguais. Todos os ângulos aqui são de 109 graus e 28 minutos, tá? Em função do tipo de hibridização do carbono, que é um outro assunto. Aqui, olha, o que eu tenho? Carbono no meio. E aí eu posso colocar o hidrogênio para qualquer lado, mas olha, é tetraédrica. Olha só. Então o hidrogênio pode ficar para qualquer lado e os outros 3 átomos de cloro também. Vou colocar o hidrogênio em cima, tá? Não tem necessariamente uma obrigatoriedade. Então aqui o que eu tenho? Todas duas são tetraédricas. Daqui a pouco a gente vai falar de polaridade, aí há uma diferença entre elas, tá? PCl5, 6 átomos, bipiramidal. Bipiramidal, olha, representa o elemento central e aqui as ligações, tá? Que ele vai fazer. Então, são átomos de cloro. Porque o cloro, olha, ele está no grupo 17. Tem 7 elétrons, quer fazer uma ligação. Aqui, olha, a gente está fugindo a regra do octeto. O primeiro exemplo que a gente fugiu a regra do octeto está aqui, ó, foi o BF3. O segundo exemplo que a gente está vendo é o PCl5. Por que fugiu a regra do octeto? Cada par de elétrons, cada ligação dessa representa um par. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, o fósforo se estabilizando com 10 elétrons. Isso foge à regra do octeto, mas é real, tá? Funciona normalmente. Então, essa molécula, ela é bipiramidal. Bipiramidal. Tá? E aqui, o hexafluoreto de enxofre, enxofre no meio, o grupo 16 são 6 elétrons. Mais uma vez eu vou fugir à regra do octeto, tá? E aí eu vou ter o flúor fazendo uma ligação com um átomo de enxofre, tá? E nesse caso aqui, ela vai formar uma molécula octaédrica. Octaédrica. Então, a única coisa que eu estou fazendo, seguindo a tabelinha, verificando se há ou não existência de par de elétrons livres, né, no átomo central. Par de elétrons não ligantes no átomo central. Agora, para a gente falar de polaridade, o que a gente precisa entender? Formação de polos, polo positivo e polo negativo. Bom, enfim, polo positivo e polo negativo. Então, se eu estou vendo aqui, ó, átomos iguais, o que vai acontecer aqui? Eles vão puxar o par de elétrons com a mesma força. Se eles vão puxar o par de elétrons com a mesma força, a conclusão que a gente chega é que essa ligação não vai ter a formação de um polo parcial positivo e um polo parcial negativo. Então essas moléculas aqui, né, com 2 átomos, todas essas 3 mais as 2 aqui vão ser moléculas apolares. Por que apolares? Então olha, vamos lembrar, se nós temos 2 átomos, se os átomos forem iguais, moléculas apolares, porque não há diferença de eletronegatividade. Se os átomos forem diferentes, o que vai acontecer? Aqui vai haver a formação de um polo parcial negativo, aqui um polo parcial positivo, porque esse par de elétrons está sendo puxado pelo cloro. Então, olha o vetor momento dipolar aqui. Está vendo? A mesma coisa nesse outro. Então, enquanto essas moléculas são polares, então eu vou escrever aqui, ó, essas moléculas são polares. Essas daqui são apolares. Tá? Então, O2N2 são apolares. F2Cl2Br2 são apolares. Tá? Eu vou só fazer aqui referência para as ligações, tá? Para saber que são essas moléculas aqui, para não confundir. Agora, olha aqui, o que está acontecendo? O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então olha o momento dipolar. Tá vendo? Ó? Puxando com a mesma força para a esquerda e para a direita. Então o momento dipolar aqui é nulo. Se o momento dipolar é nulo, tanto nas duas moléculas, o oxigênio é mais eletronegativo, então essas moléculas são apolares.
Tá? Olha, eu vou fazer essa aqui do BF3. O que está acontecendo? O flúor está puxando o elétron, tá? O par de elétrons. Então, olha, a resultante aqui se anula. Então, essa molécula é apolar. Mas, olha, essa questão de vetor, isso atrapalha um pouquinho. Então, a gente vai usar uma regrinha básica, tá? Nessa nossa regra aqui, olha, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou olhar o elemento central. Então, o objetivo aqui é analisar o elemento central. Se sobrar par de elétron no elemento central, molécula, ó, molécula polar. Então, sobrou par de elétron no elemento central. Sobrou par de elétron no elemento central, molécula polar. Não sobra par de elétron no elemento central. Eu tenho duas situações. A primeira, o número de ligações igual ao número de átomos iguais. Então eu vou olhar o número de átomos iguais. Se o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, significa dizer que a molécula é apolar. Então, molécula apolar. Então eu volto a dizer, se não sobra par de elétrons no átomo central e o número de ligações for igual ao número de átomos iguais, molécula apolar. Se o número de ligações for diferente do número de átomos iguais, molécula polar. Aí agora a gente vai aplicar isso. É bem facilzinho. Quer ver só? Estou me referindo ao átomo central, então tem que ter a partir de 3, porque 2 átomos a gente já sabe, átomos iguais, molécula apolar, átomos diferentes, molécula polar. Então olha aqui, 3 átomos iguais. Ah, aqui eu tenho uma dica importante, eu não posso esquecer, ligação dativa, ligação tripla e ligação dupla conta como se fosse uma ligação. Ligação dupla, dativa ou tripla ligação conta como uma ligação só. Então olha aqui, eu tenho duas duplas, é como se fosse uma ligação cada, eu tenho duas ligações. Duas ligações igual ao número de átomos iguais, que são 2 oxigênios, molécula apolar. Ó, não sobrou par de elétrons. Se não sobra par de elétrons, eu vou olhar o número de ligações e o número de átomos iguais. Duas ligações, 2 átomos iguais, molécula apolar. Olha nesse caso aqui, não sobrou par de elétrons no elemento central. 3 ligações igual a 3 átomos de flúor, molécula apolar. Olha esse aqui, ó. Vamos dizer como é que é a molécula. Eu tenho, aqui eu conto como uma ligação só. 1, 2, 3 ligações. Quantos átomos iguais? 1, 2, 3. O número de átomos iguais é igual ao número de ligações? Então essa molécula é apolar. Olha essa daqui. Sobrou par de elétrons. Sobrou par de elétrons no elemento central, já sei que a molécula é polar. Então, molécula polar. É bem fácil de fazer isso. Olha esses aqui. Ah, você tem 2 ligações, 2 átomos iguais. 2 ligações, 2 átomos iguais. 2 ligações, 2 átomos iguais. Só que, nesse caso, eu não posso esquecer, sobrou par de elétrons. Se sobrou par de elétrons, todas essas moléculas são apolares. Moléculas, polares. Olha a regra, sobrou par de elétrons, moléculas polares. Bem fácil, bem tranquilo. Olha esse outro aqui, ó, CH4. Não sobrou par de elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 ligações, 4 átomos iguais. Molécula apolar. Olha esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Quantos átomos iguais? 3. Opa, o número é diferente. Então a molécula é polar. Tá? Esse outro aqui, quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5 ligações. 5 átomos iguais. Não sobrou par de elétron no elemento central, molécula apolar. Olha esse aqui, não sobrou elétron no elemento central. Quantas ligações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. 6 átomos iguais, molécula apolar. Então, bem fácil. Agora, para falar de solubilidade, é só a gente lembrar de uma regra bem simples, muito comum. Semelhante
dissolve, semelhante, dissolve, semelhante. Então, ó, semelhante, dissolve, semelhante, tá? Então, tá aqui. Ou seja, o que é polar vai ser dissolvido por solvente polar. O que é apolar será dissolvido por solvente apolar. Então, presta atenção aqui. Eu tenho aqui gás nitrogênio. Vai ser solúvel em água? Ó, a água é polar. O gás nitrogênio é apolar, não vai ser solúvel, tá? Ó o gás CO2. O gás CO2 eu consigo dissolver na água? O gás CO2 é apolar. E a molécula de água é polar, também não vai rolar. Ó o gás metano, CH4. O que vai acontecer? Ele é apolar. A água é polar, não dissolve. Agora, ó, o SO2, o H2S, esses gases serão solúveis em água, porque eles são polares como a água. Tranquilo. Olha esse aqui. Tá vendo? Ó? Ele é polar. Então, ele vai ser solúvel em água. Então, por isso, semelhante dissolve semelhante. Então, se eu pegar essas moléculas que são apolares e colocar num solvente apolar, como um disulfeto, por exemplo, que é apolar, eles vão ser solúveis. Então, todas as moléculas apolares serão solúveis em solventes apolares. Todas as moléculas polares serão solúveis em solventes polares. Por isso aquela ideia da água, né? O óleo não dissolve na água. Por quê? Porque o óleo tem uma grande cadeia apolar. Não vai se dissolver na água, que é polar. A gasolina, ela tem moléculas apolares. Não vai se dissolver na água, porque a água é uma molécula polar. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora fazer exercício para praticar. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.